Bom dia, bom dia. Tudo bem? Como vocês estão? Tudo bem, senhores e senhoras? É, Nós estamos retornando nossas aulas hoje, dia 5 de março de 2021. Exatamente agora às 7h15 da manhã, como eu tinha prometido para vocês, eu iria gravar a aula de vocês. Estou gravando agora, nesse momento, o retorno das nossas aulas. E antes de qualquer coisa, antes de falar qualquer coisa, eu gostaria de dizer a vocês que estou feliz, né? Porque, afinal de contas, mesmo com todas as dificuldades, nós ainda estamos aqui, nós estamos ainda presentes, nós podemos dar continuidade ao nosso trabalho. Infelizmente, nós perdemos muitas vidas, muitas pessoas queridas, elas acabaram nos deixando por conta dessa pandemia. Mas eu queria dizer para vocês para a gente não desistir, para a gente continuar e que a gente possa dar prosseguimento às nossas vidas, né? Nosso tema, a gente começou a falar sobre empreendedorismo no começo do ano passado. Infelizmente, nós tivemos essa interrupção de todo esse período, mas eu gostaria de deixar uma mensagem aqui para vocês com relação a empreender, com relação a começar uma vida. O intuito da nossa disciplina não é fazer com que vocês terminem as 7 aulas e vocês montem um negócio, mas na verdade é mostrar mais uma opção de vida para vocês, é mostrar mais uma alternativa, porque nós, de um modo geral, nós estamos vendo que aquele emprego formal, aquele emprego de carteira assinada, ele está se extinguindo, ele está chegando a um limite, porque por conta até mesmo do cenário, do nosso cenário econômico, por conta do desenvolvimento tecnológico, muitas funções estão se perdendo, elas estão migrando para uma função digital. Portanto, meus caros, é importante que nós tenhamos em mente que existe uma alternativa, existe uma outra forma. Nós podemos montar um negócio, nós podemos ser empresários e ter uma vida diferenciada. Com relação à questão do empreendedorismo, o que é o empreender? O que é melhor? Nós devemos montar um negócio ou nós devemos estudar para concurso público, ou conseguir um trabalho de carteira assinada? Depende muito do foco de vocês. Mas eu posso dizer para vocês com certeza que quem é empresário, quem é uma pessoa bem-sucedida, ela costuma ter um padrão de vida melhor, ela costuma ter uma melhor segurança financeira, ela consegue proporcionar à sua família um algo a mais, diferente de quem trabalha de carteira assinada, diferente de repente de quem, até mesmo quem tem um concurso, porque o empresário, ele tem uma certa liberdade de fazer o seu salário, vai depender muito do ramo dele, vai depender muito do trabalho dele, é, vai depender de vários fatores, mas a pessoa que trabalha por conta própria, ela tem uma liberdade maior. Para que você possa montar um negócio, para que você possa ter sucesso, o ideal sempre é que você trabalhe com algo inovador, algo que até então ninguém nunca fez antes, algo que venha transformar o mercado. Em 1942, um cientista chamado Schumpeter, ele descreveu um termo chamado destruição criativa. O que vem a ser a destruição criativa? A destruição criativa ela nada mais é do que o seguinte: sempre que quando uma nova inovação, sempre quando uma inovação ela chega, ela de certa forma acaba destruindo a anterior. Um exemplo, o celular. O celular, quando ele surgiu, ele acabou destruindo o telefone fixo, porque nós percebemos que o celular ele era algo muito mais útil para a nossa vida do que o telefone fixo, do que o orelhão. Há alguns anos atrás, vocês não sabem disso, a maioria de vocês, na verdade nenhum de vocês, mas há alguns anos atrás, quando a gente queria fazer uma ligação, a gente tinha que ir até o orelhão. E aí havia aquelas filas enormes para a gente poder conseguir uma ligação. Na minha época, ainda era a época da fichinha. Então era bem difícil, porque era quase impossível nós termos um telefone fixo em casa. O valor era muito elevado.
Então a gente tinha que usar o orelhão, mas houve uma destruição criativa e aí esse orelhão ele foi substituído pelo celular que nós temos hoje. Hoje a grande maioria de nós, graças a Deus, nós já temos acesso a essa tecnologia. Então o Schumpeter ele descreveu isso. O que vocês acham que aconteceu quando o celular surgiu? Ele acabou destruindo um mercado já existente, que era o mercado do telefone fixo, o mercado do orelhão. Ele acabou deixando de lado esse mercado e ele surgiu como essa novidade. E com relação ao Brasil, será que o nosso país ele é um país empreendedor? Sim. Proporcionalmente falando, o nosso país é o país mais empreendedor do mundo, com 38,7% da nossa população empreendendo ou querendo empreender. Ou seja, um total aí de mais de 50 milhões de pessoas. Mas com tudo isso que está ocorrendo no nosso país, a tendência é que esse número cresça muito mais. Nós não sabemos até onde vai chegar, mas aí eu creio que pelo menos 50% da população daqui a algum tempo vai ser empreendedora, porque nós vemos que a questão do emprego formal, como eu já tinha falado anteriormente, ela já está em um declínio. Então, são grandes empresas indo embora, são grandes empresas modernizando. O próprio Banco do Brasil, onde eu trabalhei, que eu já falei para vocês, o Banco do Brasil todo ano ele faz uma reestruturação, todo ano ele diminui seu quadro de funcionários, todo ano ele investe pesado em tecnologia para quê? Para que ele consiga reduzir ao mínimo possível de pessoas, para que as pessoas passem a usar apenas as plataformas digitais e isso represente um custo menor para o banco. Ou seja, o banco vai ganhar mais dinheiro e vai gastar muito menos. Essa também é uma tendência de todo empreendedor, de todo negócio. Ele sempre quer ganhar mais, gastando muito menos, certo? Quais foram os fatores que fizeram com que esse número aqui, ó, de 38,7%, fizesse com que nosso país tornasse o país mais empreendedor do mundo? O que levou a acontecer isso? A formalização das empresas, que foi incentivada pelo nosso governo, pelo governo brasileiro, através da lei das micro e pequenas empresas, através das leis que facilitaram essa formalização das empresas. Até os anos 90, o emprego era algo que era o comum, né? E era algo que as pessoas elas já eram programadas para isso. Então, quando você estava terminando o ensino fundamental, o ensino médio, você já tinha toda uma orientação da sua família que estava na hora de você buscar um emprego formal, estava na hora de você fazer um concurso, estava na hora de você buscar assinar a sua carteira, porque aquilo era o normal. Inclusive, nós éramos desestimulados a montar um próprio negócio. Dizia-se para as pessoas: ah, não, isso é muita dor de cabeça, não é algo tão bom, é melhor você procurar um trabalho. Então, nós não éramos estimulados. Porém, com a modernização da indústria, com todas as transformações que o nosso país vem tendo desde então, nós percebemos que isso acabou mudando um pouco, porque é, já, não, já não era mais tão fácil arrumar um trabalho de carteira assinada. Um exemplo disso, quando a minha mãe terminou o normal, que era o antigo ensino médio, que era para ser professor, logo de cara ela conseguiu arrumar um trabalho. Ela começou a trabalhar na prefeitura da cidade de Itaituba, aqui no estado do Pará. E naquela época não era tão difícil. Você terminava o ensino médio, se você terminava o ensino médio de contabilidade, facilmente você conseguia um trabalho numa empresa de contabilidade. Terminou o curso técnico de enfermagem, facilmente você conseguia um trabalho no hospital. Porém, nós percebemos que com as mudanças, com a quantidade de pessoas aumentando cada dia mais, essas vagas elas foram ficando mínimas, elas foram diminuindo. Então, somente algumas dessas pessoas conseguiram colocação no mercado do trabalho. Quem é o empreendedor?
O empreendedor é aquela pessoa que resolve assumir riscos, é aquela pessoa que assume um risco calculado, é aquela pessoa que tem a coragem e ela tem a vontade de investir. De acordo com o latim, né, a palavra empreendedorismo, ela vem do latim, não é? E o latim ela quer dizer que ela é uma tarefa laboriosa, algo que dá muito trabalho. Como eu estava dizendo para vocês, não é só um mar de rosas. O empreendedorismo ele tem seu lado positivo e ele tem o seu lado negativo. Um exemplo, vou dar um exemplo aqui de um amigo meu chamado Geraldo. O Geraldo, ele é o seguinte, ele tem a minha idade, ele tem 35 anos, mas quando ele chegou em Manaus, o Geraldo não tinha nada. Mas desde muito cedo, ele foi criado dentro de uma cultura do empreendedorismo. Os pais dele mostraram para ele que ele poderia montar um negócio e nunca estimularam ele, inclusive, a ter um emprego de carteira assinada. Ele nunca foi estimulado para isso. Muito pelo contrário, ele sempre foi estimulado a trabalhar por conta própria. O Geraldo ele tinha um restaurante em Manaus, só que o restaurante dele foi fechado porque o dono do ponto pediu o restaurante. Mas durante o tempo que ele trabalhou no restaurante, o Geraldo guardou 10 mil reais. E quando ele estava saindo do ponto dele lá, certo dia ele estava passando lá pela Avenida Recife. E aí ele viu um prédio abandonado. A Avenida Recife é uma das principais avenidas de Manaus. E ele viu o prédio abandonado, ele olhou assim, poxa, o que eu posso fazer? Um prédio abandonado na principal avenida de Manaus. Era um prédio de 3 andares. Rapaz, o Geraldo pensou, eu vou alugar esse prédio. E eu vou investir nesse prédio. Então o Geraldo ele pegou esse prédio, ele alugou. E embaixo ele fez o restaurante dele. E ele relocou os 2 andares de cima. Ou seja, o valor que ele conseguiu arrecadar lá, nesse valor total, ele ainda conseguiu aí 10 mil reais de aluguel por mês. 5 mil ele pagava o dono do prédio e os outros 5 mil eram capital de giro para a empresa dele. Ou seja, ele teve uma sacada empreendedora, ele teve uma visão empreendedora que outras pessoas disseram para ele, Geraldo, você é louco. Como que você vai alugar um prédio abandonado? Será que vai dar certo? Ele assumiu o risco. Ele é aquela pessoa corajosa, aquela pessoa que tem aquela visão empreendedora. Ele assumiu o risco e montou o negócio dele. O Darwin, se a gente fizer uma comparação com a teoria evolutiva, é mais ou menos a mesma coisa. O empreendedor de sucesso é aquele que consegue se adaptar às situações. É igual a teoria lá das espécies, que diz que cada ser vivo, para que ele possa continuar a sua espécie, ele deve se adaptar ao meio. A mesma forma, o empreendedor ele tem que conseguir se adaptar ao meio, conseguir se adaptar às novidades, para que ele possa ter sucesso no ramo dele. E como eu já tinha dito anteriormente, não é fácil empreender. Um empreendedor é aquela pessoa que trabalha de 12 a 16 horas por dia logo no começo. É aquela pessoa que não tem folga. Não sei se vocês sabem, não se lembra daquele supermercado que tem lá na avenida? Eu não lembro o nome dele, mas toda vez que eu passo lá, ele está aberto, de domingo a domingo. E geralmente o horário de fechamento dele é 10, 11, meia-noite. Ou seja, o empreendedor ele trabalha muito. Para que ele possa obter o sucesso dele, ele trabalha demais. Lógico, ele tem as vantagens, ele vai ter a liberdade financeira dele, ele vai ter uma segurança melhor para a família dele, mas ele tem as desvantagens, que às vezes ele não vai poder nem ver a família dele, não vai ter tempo para cuidar da saúde dele. Então, existe sempre um contraponto entre empreender e não empreender. Tá? Outra questão também da desvantagem é a responsabilidade, porque ele trabalha com vidas, ele tem funcionários. Logo no começo, haverá meses que o empreendedor ele vai ter que escolher: ou eu pago o salário dos meus funcionários, ou eu pago meus impostos, ou eu tiro alguma coisa para comer. No começo, infelizmente, é bem difícil. O sucesso do empreendimento depende muito do negócio chamado plano de negócio, que nós vamos falar mais à frente. O que é um plano de negócio? O plano de negócio é um documento estruturado onde se tem tudo aquilo que pretende se fazer no negócio, tá?
Nas próximas aulas a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Com relação ao perfil do empreendedor, no final da Primeira Guerra Mundial, a Europa ela ficou totalmente destruída e devastada por conta dos acontecimentos. Então a ONU ela resolveu fomentar o empreendedorismo. Como foi que ela fez isso? Ela decidiu emprestar dinheiro para todo mundo que queria montar um negócio lá. A pessoa, eu quero montar um negócio e tal. A ONU ia lá e emprestava um dinheiro. Vocês acham que deu certo isso? Não, não deu certo. Por que, que não deu certo? Não deu certo porque as pessoas elas não tinham treinamento algum de como montar o negócio, elas não sabiam quais eram as ferramentas necessárias para se montar o negócio. Então, ao final da Segunda Guerra Mundial, a ONU também decidiu verificar uma forma de fomentar o empreendedorismo na Europa depois da Segunda Guerra. Mas antes disso, ela fez uma pesquisa a fundo, ela fez um trabalho e ela conseguiu destacar os 10 comportamentos de sucesso do empreendedor. E aí ela montou toda uma estrutura de treinamento antes de emprestar o dinheiro para essas pessoas. E aí criou-se o curso lá na Europa. No Brasil, nós temos esse curso, é um curso chamado Empretec, e quem realiza ele é o Sebrae, certo? É um curso aí de uma semana, é um curso intensivo, que é direto, são aula diária, de manhã e de tarde, é um curso bastante interessante. Quando descobriu-se esses 10 comportamentos, eles foram divididos em três conjuntos. O conjunto realização, o conjunto planejamento e o conjunto poder. Vamos ver quais são esses 10 comportamentos? Os 10 comportamentos são busca de oportunidades. O empreendedor é aquela pessoa que está de olho nas oportunidades e ele busca elas a fim de que ele consiga montar o seu negócio. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu já tinha falado isso no começo da nossa aula, lá em 2019. Desculpa, gente, 2020, comecinho de 2020. Um exemplo que eu vou dar para vocês. Quando nós chegamos lá na UPA, aí em breves, eu percebo que não existe uma organização, não existe uma organização com relação ao atendimento dos pacientes. Falta um software de gestão ali. E vocês que são da área de informática, vocês podem pensar numa solução para isso. O que seria um software? A pessoa chegou lá no atendimento, na hora que o atendente recebeu, ela já vai colocar lá o nomezinho da pessoa, e esse nomezinho ele já vai para uma base de dados. A gente pode colocar de repente uma tela logo lá na entrada da UPA, aí o nomezinho da pessoa, pá, enfermagem, aparece o nome da pessoa lá. Aí a enfermeira, lá na segunda salinha, já vai chamar Senhor João Augusto. Aí aparece o nomezinho da pessoa, a pessoa vai até lá. A enfermeira, na hora de atender, ela já vai fazer uma classificação de risco. Ao fazer essa classificação de risco, automaticamente essa pessoa já vai ser jogada para uma outra fase do processo de atendimento na UPA. A pessoa chega lá, vai se dirigir até o local que tem os consultórios dos médicos. O médico vai verificar a classificação de risco. Opa, tem um vermelho aqui, o médico já vai. Automaticamente o sistema já vai jogar esse paciente para o médico. O médico vai dar um ok lá no sistemazinho dele, e aí o paciente, seu João Augusto, vai ser chamado para a sala do médico. Quando o médico terminar o atendimento e mandar esse paciente, de repente, para que o paciente tome um remédio, para que o paciente seja internado, ele vai também vai gerar também um movimento lá no sistema. Ou seja, é um fluxo, um processo de atendimento aos pacientes. Isso, com certeza, facilitaria o atendimento dos pacientes na UPA em breve e faria com que as pessoas fossem atendidas de uma maneira mais rápida, mais dinâmica. E isso é uma oportunidade que, de repente, vocês podem criar esse software, oferecer para a prefeitura e ganhar dinheiro. Correr riscos calculados. Como que a gente faz para correr riscos calculados? Nós montamos um plano de negócio. Eu estou dando essa ideia para vocês, mas não é só montar a ideia. Vocês vão montar um planozinho. Vocês vão criar isso para poder oferecer à prefeitura. Exigência de qualidade e eficiência. Não adianta só ter uma boa ideia, correr o risco calculado, montar o plano de negócio, se na hora de atender o meu cliente eu atendo com ineficiência,
eu não atendo meu cliente com qualidade, eu não vendo um produto com qualidade. Persistência. O empreendedor é aquele cara persistente. Ele tem a ideia, ele começa o negócio, mas ele vai persistir, ele vai perseverar. Meu amigo Geraldo, quando ele decidiu alugar o prédio, por mais que as pessoas chamassem ele de louco, mas ele não ligou, ele foi persistente. E ele conseguiu chegar e ganhar um bom dinheiro. E a questão do comprometimento. O empreendedor é aquele cara comprometido com o negócio dele. Não é montar o negócio, vou montar meu negócio. Contratei um funcionário, vou deixar de lá. Vou só no começo do dia para abrir a loja, vou no final do dia para verificar como é que está o caixa. Não é isso. Você tem que ser comprometido com o seu negócio. Busca de informações. Poxa, chegou uma empresa nova aqui em Breves, uma empresa com tantos funcionários. Será que não é a hora de eu montar um restaurante para fornecer comidas para essa nova empresa, para essa nova madeireira que chegou em Breves? Buscar informações. Planejamento e monitoramento. Na hora de montar o negócio, a gente montamos um plano de negócio. Mas depois que o negócio está pronto, a gente tem que ficar fazendo um monitoramento constante para verificar se a nossa empresa está dando lucro, se está dando prejuízo, se alguém está nos roubando, se está dando tudo certo. Tem que estar em cima. É o olho do dono que engorda o gado. Estabelecimento de metas. Poxa, montei minha empresa. Ah, professor, se eu ganhar 5 mil por mês, está bom. 5 mil? 5 mil você não vai conseguir pagar nem seus impostos, não vai conseguir pagar nem seus funcionários. Então você vai ter que sempre buscar metas audaciosas para que o seu negócio lucre cada vez mais, para que o seu negócio cresça, para que o seu empreendimento possa vir a tornar-se algo muito grande. Rede de contatos. Na administração nós chamamos isso de networking. Nós temos que conhecer muitas pessoas. Nós temos que nos relacionar com várias pessoas para que essas pessoas possam falar da nossa empresa para outras pessoas. É o marketing boca a boca. Além disso, quando nós conhecemos muitas pessoas, essas coisas nos facilitam no nosso negócio. De repente eu conheço alguém lá na prefeitura que pode me ajudar na questão do alvará. Eu posso conhecer várias pessoas que podem me dar essas instruções. E para finalizar é a questão da autoconfiança. O empreendedor ele tem que confiar em si próprio para que o negócio dele possa ser um sucesso. Tá? Essas aqui foram as 10 características do empreendedor, e nós vimos aqui com relação à questão da evolução do empreendedorismo, e vimos com relação a como o empreendedor ele deve ser para que ele venha a ter sucesso, e nós vimos aí as 10 características do empreendedor. Essa foi a nossa primeira aula, eu estou postando agora para vocês. E outra coisa, vocês têm uma atividade que eu estou postando junto com a apostila aqui no grupo de vocês do WhatsApp. Peço que vocês respondam essa aula até a próxima sexta-feira. Vocês respondam a atividade que eu coloquei lá no grupo de vocês. Vocês podem mandar pelo meu e-mail ou vocês podem mandar pelo meu WhatsApp, correto? Eu agradeço a vocês e peço, por favor, tenham um comprometimento, porque isso vai depender do futuro de vocês. Muito obrigado e bom dia.